E aí, seus bravos? E aí, meus queridos amados? É, eu tô gravando essas aulas muito porque a minha vizinha tá começando a falar, zoeira. Muito porque nas aulas anteriores a gente acabou. Uma parte da sala teve conteúdo, outra parte não, porque teve algumas vezes que caiu, né? A conexão às vezes fica ruim, essas coisas assim, né? Então, para quem não acompanhou essa aula, tá aí uma oportunidade muito boa de você ver ela e acompanhar ela. Se acaso você tava na aula, mas não lembra de nada também, aí vira uma outra oportunidade maravilhosa para você revisar o conteúdo. Lembrando que vocês têm que ler o texto da apostila também, né? Isso aqui não vai substituir plenamente as coisas da apostila e principalmente fazer os exercícios, tá bom? Então, se você tem que estar com todas essas coisas ao mesmo tempo, tá? Não vou falar de tudo, absolutamente tudo, mas vou fazer um resumão básico bacana, né? A ideia é que isso aqui dure pelo menos uns 10 minutos. Eu não sei se vai durar, já passou um minuto já e ainda não comecei essa aula, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Qualquer coisa a gente extrapola um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom? Vamos lá. Tela. Eu peguei aqui para a gente começar alguns aspectos que são muito importantes, né? Para a gente falar um pouco desse período dos reinos francos ao Império Carolíngio, eu isso é só uma coisa. Já que eu tô dando essa aula, eu tô aproveitando para dar uma estendida no conteúdo. Porque isso aqui a gente não trabalhou especificamente em aula. Trabalhou os reinos francos, né? A gente tem que sempre começar em história e entender os antecedentes, né? Tem que começar a entender os antecedentes, né? Quais são os antecedentes históricos disso, né? Antecedentes. Para a gente começar a nossa história, para a gente entender as coisas, essas coisas assim, né? Bom, como antecedente, a gente tem o Império Romano, tá? A gente começou até a aula anterior falando um pouquinho do final do Império Romano, né? E é justamente isso que eu estou falando, né? Porque o que eu estou dizendo aqui é o fim do Império Romano. Tem uma grande questão que a gente abordou até o ano passado, que era se o Império Romano ele morreu por morte morrida ou morte matada, né? Lembra aqui que é uma morte morrida? Né? Quando você morre naturalmente, né? Morte morrida quer dizer que o Império seguiu seu curso. Seu curso inevitável, o curso inevitável da vida, né? Todo mundo que nasce em algum momento morre em um outro momento, né? A vida ela tem essa dureza, né? E a gente tem que levar em consideração também um pouco disso, né? Outra coisa é o seguinte, é que uma outra pergunta que muitas pessoas fazem é se o Império Romano ele teve uma morte matada, né? Ou seja, ele foi morto num outro momento, né? Ele ainda tinha muito tempo para existir, e essas coisas assim, né? Interrupção. Interrupção abrupta da vida. Abrupta da vida, né? Na perspectiva da morte morrida, vou vir para cá. Na perspectiva da morte morrida, o que acontece é o seguinte: o império ele naturalmente foi se extinguindo, né? Naturalmente foi se extinguindo. E a gente viu um pouco isso, né? Partes do império foram se desfazendo aos poucos, né? E essas partes elas foram se desconectando da grande ordem imperial romana, né? O império, como a gente sabe, ele é centralizado, né? E quando você não mais depende do centro,
né? Você não precisa mais, e aí você vai vivendo sua vida, essas coisas assim, né? E a gente acompanhou um pouco isso, porque o Império Romano realmente ele teve uma desestruturação, né? Tanto que o Império do Oriente ele ficava muito mais rico, muito mais poderoso. Inclusive no final do Império a gente tem a cisão do Império, né? Entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, né? Isso quer dizer que as partes já não se comunicavam tanto assim, né? Ele foi naturalmente se extinguindo, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Opa, fiz coisa. Vou até colocar aqui. Império Romano do Ocidente e Oriente, né? Inclusive o Império Romano do Oriente ele parou de depender do Império Romano, né? Por outro lado, a gente também tem as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas foram responsáveis, de certa forma, a acabar com o Império Romano, né? Ele foi se extinguindo com relação ao tempo, né? Então, as invasões bárbaras são fatores que acabam sendo determinados, né? E aí você vai perguntar, tá, e aí, foi morte morrida ou morte matada, né? E a resposta disso tudo aqui é que provavelmente foram os dois. É doido isso, né? Mas talvez o Império Romano ele tenha sofrido das duas coisas, né? Foi uma morte morrida e foi uma morte matada, né? A primeira parte ele já estava seguindo o ritmo da vida dele, né? O Império Romano ele já estava o Império Romano já estava extenso, longo, né? Já tinha durado muito tempo, as partes do Império já não precisavam mais depender tanto da capital, né? E a capital, na verdade, acabava dependendo cada vez mais das partes, né? A um ponto de que a parte ela conseguia barganhar muito mais, né? Não sei se vocês lembram no ano passado, mas quando eu falei do Rio Nilo, por exemplo, a importância do Rio Nilo para manter o Império funcionando, e essa importância do Rio Nilo, por exemplo, ele está relacionada justamente a esse período, a esse momento, né? A capital, ela cada vez mais era mais dependente das partes do que as partes da capital, a ponto de que algumas partes começaram a ganhar muita importância e algumas partes viraram capitais, né? É o caso de Bizâncio, por exemplo, né? As invasões bárbaras já são uma outra coisa. Bom, vamos voltar aqui ao nosso esquema. Opa! Sempre tem problema com esse negócio aqui. Não sei se vocês repararam. Vamos lá. Eu queria dar um zoom aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Como antecedente, então, a gente tem esse fim do Império Romano, né? E o fim do Império Romano, ele proporcionou uma série de oportunidades, né? Então, eu vou colocar aqui proporcionou uma série de oportunidades. Oportunidades para quem? Para alguns povos, né? O que acontece é o seguinte: tem um povo que veio da Gótia, né? Que são os góticos, né? Eu falei na aula passada. E os góticos eles acabaram se assentando nas fronteiras do Império. Aconteceu um problema climático. Eu expliquei um pouco sobre isso, mas não vou entrar muito nos detalhes disso. O importante é que eles tiveram que fugir das terras originais dele e chegaram nas fronteiras do Império. E quando chegaram nas fronteiras do Império, eles ficaram divididos, né? Alguns góticos viram ali uma oportunidade de adentrar no Império, né? Outros góticos viram a oportunidade de saquear o Império, né? E basicamente, em sendo bárbaro, você tinha essas duas opções, tá? Você podia cooperar com o Império,
e assim você receber algumas benesses. Ou você... Opa, tem botão errado. Volta. Ou você tinha... ou você tentava enfrentar ele. E o que a gente percebe é o seguinte, é que as duas formas foram formas que foram se desenvolvendo, né, para entender isso, né? Inclusive, esse primeiro case, vamos dizer assim, vai gerar dois góticos, né? Dois grupos góticos, né? Os visigodos e os ostrogodos, tá? O que acontece é o seguinte... os visigodos eles acabaram entrando nos espaços de cooperação, né? E com o tempo eles, devido inclusive até um outro povo que a gente chama de vândalo, eles acabaram ganhando terras posteriormente, né? Quem cooperava principalmente com o Império Romano do Oriente ganhava uma carta, uma possibilidade, né, de virar uma instituição romana que a gente chamava de regnum, né? O regnum é o que no futuro vai se tornar reino, né? Seria como se fosse um estado vassalo do Império Romano. Ele trabalhava em função do Império Romano, mas não era assim, ele era do Império Romano, mas ele não ele tinha uma margem de independência, tá? Por outro lado, os ostrogodos e os povos que tentaram enfrentar, eles também criavam instituições próprias, né? Instituições próprias, né? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, é que parte dessas instituições isso. Parte dessas instituições que são próprias dos grupos de Wassa, as coisas assim, fazia parte da estrutura social daquele período, né? Existiam inclusive técnicas de tentar estabelecer em áreas territoriais, essas coisas assim, né? A principal delas eram os pactos, né? Os pactos entre senhores, né? Por outro lado, quem se associava ao regnum, né, acabava se integrando na administração romana. E esse que é o ponto que eu acho que é o mais interessante assim, nessas duas coisas, né? Já deu 13 minutos, já falei que ia ser 10, mas não vai. É que essas duas coisas se uniram para formar o feudalismo, tá? A gente vai estudar feudalismo hoje? Não vamos estudar feudalismo hoje. Mas é bom saber que da onde que vieram isso, né? E é justamente isso. Esses grupos vão adaptar as suas práticas e as suas formas, né? Suas instituições. Bom, vamos voltar aqui e vamos chegar aqui. Opa! E aí falou assim, da onde vieram os francos, ou de como caminhou esse reino para se transformar no império, né? É um fator que deve se pensar realmente, tá? É um fator que deve se discutir, de pensar, essas coisas assim. Bom, os francos, eles aproveitaram o case, né, o caso de sucesso, né, francos, não confundir com frangos, tá? Os francos, eles aproveitaram e meio que assim, virou uma prática romana, inclusive, você participar do governo, das estruturas, essas coisas assim, né? Principalmente quem vai adentrar nessa estrutura política, essas coisas assim, é um rei meio que fictício, a gente não sabe se ele existiu de verdade ou não, né? Mas é o tal do Meroveu, tá? Inclusive, ele que vai se destacar como um grande líder dos francos, né? E ele que vai destacar a própria dinastia dele, né? Os filhos que vão seguir ele vão todos sendo legados à dinastia merovingia, né?
Por isso que a gente chama dinastia Merovingia. Mas isso aí você não falou na aula, né? Não falei porque tem esse tipo de informação na apostila, mas também, principalmente, a gente não podia escrever e aí ficava mais complicado, tá? Agora a gente pode escrever, então fica mais fácil. Senão eu vou ficar passando muita informação para vocês e vocês não vão pegar o que é de mais essencial para a coisa, tá? Na dinastia Merovingia vão ter grupos bárbaros, né? Tribos, grupos tribais, né? Que vão se articular, né? E aí eu falei o seguinte, que tem os casamentos que são muito importantes, né? Principalmente o casamento de Clovis, tá? Onde ele cria uma estratégia, uma aliança estratégica com seu vizinho, né? Juntando duas grandes famílias, né? Na época, né? Ele se casa com Clotilde, né? Que até brinquei, né? Que é o casamento Clô-Clô. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte aqui, mas quando a gente tem a junção dessas duas casas, são muito importantes, você tem a unificação dos francos e a fundação de um grande reino, né? Principalmente contra os outros bárbaros, mas também se aproveitando daquela fragilidade do Império Romano, né? Quando acontece o saque, inclusive de Roma, existe meio que a consolidação desse reino franco, tá? Vou até colocar uma fotinho vou colocar uma fotinho aqui do Clovis para vocês verem. Clovis. Opa. Eu adoro fazer o Clovis. Clovis está aqui, Clovis querido, né? Vou até fazer aqui, ó. Vou fazer de vermelho aqui, ó. Coraçãozinho. Clovis. Clovis, ele vai se aproximar da Igreja Católica, tá, gente? Porque o que ele vai ver? Ele vai ver uma vantagem em se aproximar dos padres católicos. Opa, fiz alguma coisa. Ele vai ver uma vantagem em se aproximar dos. Opa! De se aproximar dos padres católicos. Opa. Nossa, tá feio esse negócio, né? Peraí, deixa eu dar uma arrumada. Escrevendo com pressa, acho que dá. Colocar aqui. Aliança com a igreja. Quando eu escrevo igreja, principalmente quando eu ponho esse E maiúsculo de igreja, tá? Eu tô me referindo à igreja católica, tá, galera? Quando eu coloco esse E maiúsculo na igreja e tal. Porque a igreja católica, ela uma forma de dizer, né? Tipo, quando eu falo a igreja, né? Tô me referindo à igreja católica. Ela não é qualquer igreja, essas coisas assim, né? Inclusive, é a partir de Clovis que é fundada uma das primeiras heresias do catolicismo, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Né? Primeiras heresias do catolicismo. Nossa, sumiu o nosso coração. Vou fazer aqui um vermelhinho. Vermelho. Aí, coraçãozinho bonito. Gente, então a gente, Clovis ele consolida uma aliança com a igreja e essa aliança com a igreja ela vai ser a base de sustentação do próprio império, né? E uma das questões que eu coloquei nas aulas anteriores, inclusive, é por que uma aliança com a igreja, né? Por que fazer uma aliança com a igreja, né? A igreja, ela se estabelece como última detentora
do Império Romano. Império Romano. E como última detentora do Império Romano, ela acaba sendo a figura que vai ensinar esses povos a administrar um território tão extenso como o Império Romano, né? Então, a vantagem de se aproximar da igreja é uma vantagem administrativa. Não é que eles viam em Cristo a verdade, nas suas coisas assim. Na verdade, a gente não consegue se estabelecer de fato o que era isso, né? Não dá pra gente estar na cabeça da pessoa, né? A conversão ao catolicismo, ela tem um ponto de vista estratégico muito mais do que do que espiritual, né? Existem líderes que se converteram ao catolicismo que tem um motivo mais espiritual, essas coisas assim, mas nesse caso a gente sabe que é um motivo muito mais estratégico. Bom, o que acontece? Com a consolidação dos francos, principalmente do Império, você vai ver um crescimento, você vai notar um crescimento bem grande das estruturas imperiais, e esse crescimento vai fazer com que o reino prospere, ele fique muito, muito grande. Vai sendo conquistado outras terras e outras regiões, né? E vai conquistar a área que a gente hoje chama de França, né? Sabe a França, aquele jeitinho. Você vê que eu consigo desenhar a França? A França, aquele estado ali, né? É tal como é o reino dos francos, né? Bom, o que acontece? Aqui a gente tem o Reno, tá? Deixa eu até fazer um riozinho aqui. Aqui, ó, a gente tem o Reno, tá? Mas também, e o Reno corre lá para dentro, tá, gente? Eu não vou fazer tudo, não, né? Mas também a gente tem a Península Itálica, tá? Fazer aqui, epa, botinha. Vou fazer ela inteira, não. A Península Itálica, tá? Meus mapas estão uma maravilha, né? Tão lindo, né? E aqui a Península Ibérica, né? O que acontece? Os visigodos eles vão ter uma grande presença na Península Ibérica, e essa grande presença na Península Ibérica, ela vai ser o ponto de disputa desses dois grupos. Vou desenhar bonitinho, né? Será que eu desenhei tudo sem nós? Vou fazer aqui. Opa. Botinha. Aqui. Ela acaba sendo um ponto de disputa importante, né? Desculpa. Acaba sendo um ponto de relação, né, entre esses dois grupos, né? Então, os francos eles vão se contrapor aos visigodos, né? E essas duas coisas vão estar relacionadas ao controle, né, de Roma, né? Aí você fala assim, por que controlar Roma? Por que controlar Roma, né? O controle de Roma, na verdade, é um controle indireto, tá? É um controle sobre o Papa. Porque controlando o Papa, você controla a religiosidade. Só que o Papa também estava muito, muito atento com relação a isso. Ele não ia deixar as coisas acontecer da maneira assim, né? Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ele não ia deixar as coisas acontecer assim, dessa maneira, né? E ainda mais ele sabendo da importância administrativa que ele tinha, né? Então o Papa também vai ser um dos agentes nesse debate político, nesse debate geopolítico, né? Para tentar interferir nesses dois reinos, né? E é nesse momento, vamos dizer assim, meio que fortuito,
né, que vão surgir outras perspectivas religiosas e outros grupos religiosos. O que vai acontecer é que os visigodos eles vão seguir uma outra religião, que é o arianismo, né, e essa outra religião vai ser considerada como uma heresia pelos papados, né, e aí você vai ver a cada vez mais a consolidação, né, dos papas em relação aos reinos francos, né, principalmente aos francos, né, e com isso você vai tentar ter uma intervenção direta do papado. E essa intervenção direta, eu acho que os francos eles não vão querer ser dominados, né, então essa intervenção direta também vai estar relacionada a política interna dos francos, né? O que vai acontecer, na verdade, é o seguinte, é que depois de Clovis, depois de vários reis francos que vão sendo passados, né? O mordomus, né? Que é como se fosse o ajudante do rei, né? Hoje em dia a gente chama de mordomo, né? Mordomus da casa real, ele vai dar um golpe de estado. E esse golpe de estado vai acabar com a dinastia merovingia. Lembra aqui, ó? A gente começou aqui na dinastia merovingia, aqui, ó. Ela vai acabar com a dinastia merovingia, né? E com o fim da dinastia merovingia, você vai ter a entrada da dinastia carolíngia. Opa. Dinastia Carolíngia. Lembra que eu falei aqui no comecinho? Aqui no comecinho, né, do Reino Franco ao Império Carolíngio. Então, é aí que a gente consegue começar a falar de Império Carolíngio, né? A dinastia carolíngia ela vai ser inaugurada por um cara chamado Pepino, também conhecido como o Breve, né? Breve quer dizer baixinho, aqui era baixinho, né? E grande parte do esforço dele vai estar em estreitar os laços da nobreza com a Igreja Católica, né? Eu vou colocar com a Santa Sé, com a Santa Igreja, pronto. Santa Igreja, né? Também é outro nome que a gente usa, né? A gente pode usar vários nomes para se referir à Igreja Católica, tá? Pode ser a Igreja, pode ser a Santa Sé, ou pode ser a Santa Igreja, né? Várias formas podem ser relacionadas, né? E nesse momento é que começa a se desenhar um pouco das estruturas que vão se encaminhar ao feudalismo, né? Não sei se vocês lembram, né? Eu falei um pouco do nascimento do feudalismo aqui, né? Eu falei, a gente não vai estudar feudalismo dessa vez, né? Mas tudo está relacionado, né? Por quê? Porque o feudalismo ele vai ser o período logo direto depois disso aqui, né? O que acontece é o seguinte, a dinastia carolíngia ela vai acompanhar também a destituição. Espera que eu vou mudar aqui. Isso. A dinastia carolíngia vai acompanhar também a destituição do império do reino visigótico em função de uma grande potência que vai surgir aí. Eu não vou falar não, porque não vou dar spoilers, mas ela apareceu com grande força e destruiu os visigodos, né? A ponto de que a dinastia carolíngia teve que segurar esse pessoal aí, né, para conseguir conter esses problemas, né? E essa contenção, ela não foi fácil, né? Mas ela conseguiu acontecer. Por outro lado, o reforço militar e principalmente o reforço ideológico que a igreja dava como suporte para o império fez com que que um reino se florescesse e transformasse em império. Bom, os francos,
os francos eles vão crescer cada vez mais na dinastia Merovingia. Eu vou até colocar de outra cor, de verde, porque acontece o seguinte: os francos eles vão invadir por essa região, mais essa região, e vão conquistar parte dessa região aqui, né? Se expandindo e virando uma coisa enorme, né? E quando isso vai chegar no seu apogeu? Vai chegar no seu apogeu com Carlos Magno, tá? Não é logo depois Carlos Magno, né? Não é depois do Pepino, é claro, né? O Pepino que deu início a isso, mas o Carlos Magno é o que vai mais entender a estrutura da política deles, né? Vou até botar uma imagenzinha do Carlos Magno aqui. Vou botar uma imagenzinha aqui, ó. O Carlos Magno. Aqui, ó. O Carlos Magno que vai ter a sua base para desenvolvimento, essas coisas assim, né? E é nesse que vai chegar num apogeu carolíngio, né? O Carlos Magno vai ser coroado como imperador, imperador dos romanos, que é uma coisa muito engraçada, um título dado pelo próprio Papa, né? E a partir dos carolíngios você vai ter uma expansão e um crescimento das figuras, das formas jurídicas, né? Então, o Carlos Magno acaba sendo muito importante porque ele inaugura o Império Carolíngio. Ele não somente faz isso, como ele vai criar instituições legais, normas, regras, né? Inclusive as leis sálicas. Né? Guarda esse nome aí que eu vou usar mais pra frente, tá? Mas as leis sálicas, né? Ele fez uma coisa maravilhosa que ele criou em uma dessas leis, o domingo, né? Que eu agradeço muito, né? Inclusive o domingo como dia de descanso. Olha só, dia de descanso, que até hoje a gente usa, né? E ele também promoveu uma série de desenvolvimentos intelectuais, né? E um desses desenvolvimentos intelectuais implicava em você guardar o conhecimento que uma vez foi perdido já, uma parte dele foi perdido, juntamente intelectual, juntamente com as invasões e o tanto de guerra que aconteceu, né? É um período longo, mais ou menos, de paz e prosperidade, né? E esse momento de paz e prosperidade vai gerar um momento que a gente chama de renascimento carolíngio. Tá bom? Bom, 33 minutos. Eu falei que ia ser 10, extrapolei 20 minutos, mas tudo bem. Gente, um forte beijo para todos vocês, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que você pode voltar, rever essa aula e assim sucessivamente, tá bom? Então, tchau, galera!